Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais um Tempo com a Palavra. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no 3º Distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu quero convidar você para meditar comigo no tema Amor, Paz e Bíblia, a receita de viver para a glória de Deus. Vamos ler o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 14 até o 17, que dizem assim: Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja um juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O amor como motivação, a paz como juiz e a vida pautada na Bíblia nos ajuda a viver para a glória de Deus. O salmista tinha uma pergunta no seu coração: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Dinheiro? A Bíblia registra Deus falando que a prata e o ouro são dele. Daremos algum bem material que possuímos? O salmista afirma que tudo é do Senhor por direito de criação. O que se pode dar ao Senhor? Como responder a Ele à altura de suas bênçãos e de seus benefícios para com nossas vidas? Paulo já nos afirmou que o motivo da nossa existência é viver para a glória de Deus. Como podemos fazer isso? Desses versículos que lemos na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, temos 3 boas respostas. Primeiro, devemos ter o amor como motivação. Veja o que diz o verso 14 novamente. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Paulo escreveu que o amor é algo que deve tomar toda a nossa vida. Ele falou de amor como se fosse uma roupa com a qual podemos nos cobrir completamente. Para o apóstolo Paulo, quando as pessoas nos olhassem, deviam ver o amor fluindo de nós. Nossas palavras, nossas atitudes, nossas ações devem refletir o amor de Cristo. O sucesso da igreja depende da comunhão entre os seus membros, mas não somos pessoas perfeitas. Temos ideias e atitudes diferentes. Cada um age e reage de modo diferente. No meio de uma discordância, de uma crise de relacionamento, como podemos resolver essa questão? Somente nos revestindo do amor semelhante ao de Cristo. Deixando que o amor seja a motivação das nossas palavras, das nossas ações e de nossas ideias e pensamentos. É assim que vamos resolvendo as crises de relacionamento. Para a Bíblia, o amor, entre outras qualidades ou características, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, como disse Paulo em 1 Coríntios 13. No amor, podemos abrir mão de algumas situações para beneficiar alguém. Por amor, desejaremos sempre na igreja, por exemplo, abençoar o outro, o nosso irmão ou o nosso vizinho e amigo. Este é o nosso grande desafio como cristãos. Imitar a Jesus Cristo, ou seja, imitá-lo em suas atitudes de amor. Como disse a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A segunda resposta que podemos dar à pergunta como viver para a glória de Deus é: devemos ter a paz de Cristo como juiz de nossas ações e palavras. Agora vamos olhar o verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações,
visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Estamos muitas das vezes agradecendo ao Senhor pela vida, pelos aniversários, pelas alegrias que Deus nos tem dado. Sabemos que nossas vidas nos foram doadas pelo Senhor para serem vividas para a glória de Deus, para a glória dele. Paulo, nesse verso 15, nos alerta que somente tendo Cristo nos corações e seguindo a sua vontade, nós conseguiremos atingir o propósito para o qual nós fomos criados, o louvor da glória de Deus. Segundo o texto, nós fomos chamados para viver em paz. Como igreja do Senhor Jesus, o nosso maior desafio é entender que somos membros uns dos outros, entender que todos são necessários, valorizar e respeitar uns aos outros. Só conseguiremos esta meta deixando Cristo de fato viver em nós. O comentário bíblico Barclay afirma que se a paz de Jesus Cristo for o árbitro no coração de cada homem, então quando entrarem em conflito os sentimentos e quando formos arrastados em duas direções ao mesmo tempo, ou quando a caridade cristã estiver em conflito em nossos corações com a irritação e a irritação anticristã, a decisão de Cristo nos levará pelo caminho do amor e a igreja continuará sendo um só corpo, tal como deve ser. O caminho para operar retamente é designar a Jesus Cristo como o árbitro das nossas emoções, das emoções que estão em conflito com os nossos corações. Se aceitarmos as suas decisões, não podemos agir mal. Para Paulo, a gratidão será uma decisão a ser tomada como resultado de uma vida onde é Cristo quem toma as decisões. Seremos semelhantes a Cristo. Paulo completou suas ideias, dando uma última resposta a como podemos ser semelhantes a Cristo e viver para a glória de Deus. Em terceiro lugar, ele ensina: devemos ter uma vida pautada na Bíblia. Veja o que diz o verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. O apelo bíblico a todos os crentes é: conheça muito bem a palavra de Cristo. Saiba muito, mas muito mesmo sobre ela. Tenha muito da Bíblia em sua mente e em seu coração, por meio da leitura constante, do estudo da palavra de Deus e da meditação devocional diária. Mas o texto nos ensina que para aperfeiçoar aquilo que aprendemos sozinhos em casa, em nossas leituras individuais, devemos dar atenção para o convívio com os demais irmãos. Assim, Paulo dá algumas dicas de como fazer para crescer individualmente no conhecimento de Deus e para ajudar e ser ajudado, nos reunindo com outros irmãos e fazermos isso mutuamente. Um aconselhando e um ajudando o outro com aquilo que aprendeu da palavra. Paulo começa dizendo: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Essas palavras sugerem uma troca de experiência com Deus. O que tenho aprendido, eu repasso a você, meu irmão, e o que você tem aprendido é repassado a mim. Assim, nós nos ajudamos e nos estimulamos ao crescimento cristão. Outra dica interessante é usar o louvor como base para o ensino das Escrituras. Segundo Paulo, devemos cantar como forma de aprender a Bíblia e nos alegrarmos no Senhor. Por isso fica a dica: as canções devem ser muito bem analisadas para que estejam de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Paulo já sabia que a música pode ter grande influência sobre aquilo que nós cremos. Enfim,
Paulo insiste a que mantenhamos atitude de gratidão sempre, pois é a gratidão um elemento que nos ajuda a manter portas abertas e relacionamento firmes. Quero encerrar com o último verso que lemos, que é o verso 17. Nele, Paulo afirmou dizendo: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nós vimos que o amor como motivação, a paz de Cristo como juiz e a vida pautada na Bíblia nos ajuda a viver para a glória de Deus. E Paulo encerra dizendo que tudo deve ser feito e falado em nome do Senhor Jesus e com gratidão a Deus no coração. O Senhor Deus é merecedor de toda honra, glória, louvor, e é claro também a nossa gratidão. Mas lembrem-se, tudo deve ser feito em Jesus, por meio de Jesus e para Jesus. Deus nos abençoe nisso e que a gente compreenda cada dia a sua palavra e a sua vontade. Sejamos gratos e vamos amar cada dia uns aos outros, trabalhando para que Cristo viva em cada um de nós. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra que nós lemos. Quando descobrimos que temos que amar como Jesus nos amou, que devemos, ó Deus, ter a paz do Senhor Jesus como nosso juiz, aquilo que vai dizer se estamos caminhando no caminho correto, numa atitude correta que traga glória ao nome do Senhor. Também, ó Deus, nos lembramos e aprendemos aqui o quanto a tua palavra é importante para nós. Então, por favor, nos ajude a dar atenção ao que ela ensina e nos ajude a colocar isso em prática na nossa vida. Pai, também quero agradecer pela vida dos meus irmãos e amigos, pedindo que eles sejam alcançados pela tua graça e misericórdia. Por favor, meu Deus, tenha misericórdia do nosso povo, do nosso Brasil, da nossa cidade, das pessoas que ainda estão amedrontadas por causa do vírus, do coronavírus, que tem assustado muita gente. Nós sabemos que há muitas controvérsias nas estatísticas que a gente lê, mas, ó Deus, obrigado, porque o Senhor tem nos preservado, a nós, a mim, que estou aqui falando e orando ao Senhor, também aos meus irmãos e amigos que estão assistindo. Guarda suas vidas, ajuda na recuperação da saúde dos teus servos, dos nossos amigos, para que sejam guardados, protegidos, consolados, aqueles que já perderam alguém da sua família nesses dias, que o Senhor os console, os conforte e que possa ajudar essas vidas a confiarem no Senhor. Ajuda a retirar o foco de nós, de alguém que se foi, e a colocar o foco em Cristo, que está vivo, que governa todas as coisas, sabe de tudo e que pode então confortar e direcionar o nosso coração. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra e nos ajude nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a sua participação comigo aqui nesse mais um tempo com a palavra e quero lembrar você que nós temos um encontro às 9 horas da manhã no templo da Igreja Batista em Santa Cruz, quando vamos retornar à nossa escola bíblica agora de forma presencial, com as medidas sanitárias de restrição, distanciamento, máscaras, mas vamos retornar às nossas aulas da EBD e eu convido você a participar. Você vai assistir a transmissão dessa EBD pela internet, pelo YouTube do canal da Igreja Batista Santa Cruz, que você pode procurar por aqui. A transmissão será feita ao vivo, não mais editada, mas ao vivo. E eu quero agradecer desde já ao Senhor por essa oportunidade da gente se reunir também na nossa Escola Bíblica Dominical. Forte abraço para você, muito obrigado por estar conosco, continue orando por nós estamos orando por você. Até mais então.